Olá, tudo bem? Me chamo Dessun Simeone e eu estou gravando essa aula para explicar como interpretar a fatura Copel. Tivemos aí recentemente uma mudança na cobrança do ICMS, o que gerou uma certa, entre aspas, aí, mudança na fatura. Tem alguns clientes que estão ficando com dúvidas, então eu estou gravando essa aula para explicar o que mudou, o que não mudou, como é que a gente calcula a fatura baseada na geração de energia solar. Peguei aqui a fatura de um dos nossos clientes. Obviamente aqui eu cobri qualquer coisa que possa identificar especificamente esse cliente. E aqui nós temos alguns pontos importantes para observar. Basicamente eu vou analisar três fatores. O primeiro seria esse daqui, na qual eu vou ter todas as informações técnicas referente à leitura e ao medidor do nosso cliente. Primeiro identificamos que aqui é um medidor trifásico, taxa mínima de 100 kW. Aqui a data da leitura, dia 13, da leitura anterior, e da leitura atual, dia 13 também. Só muda um mês de uma para outra. Por que isso aqui é importante? Quando nós formos analisar a geração, normalmente no aplicativo ele dá do mês cheio, do dia 1º ao último dia do mês. Então, quando a gente for analisar para o cliente, a gente tem que ver qual é o intervalo de dias da leitura do cliente. Então, a gente vai ter que pegar a data referente à leitura anterior e atual. Medido, que seria basicamente a diferença da leitura atual pela leitura anterior, que dá quanto o cliente consumiu, quanto entrou de energia pelo relógio para esse cliente. Constante de multiplicação, isso aqui vai variar de medidor para medidor. Tem alguns medidores que o ponteiro você tem que usar uma constante diferente. Esse aqui no caso é 1. Então eu vou pegar o valor medido, multiplicar por 1 para saber quanto que foi consumido no total. Alguns clientes vêm aqui, por exemplo, 0,5. Aí eu pego o que foi medido, multiplico por 0,5. Ou se viesse 2, eu pego o que foi medido, multiplico por 2 para ter o valor real. Total faturado. Observe que o total faturado é diferente do total medido. Por quê? Porque ele tem energia solar. Então, do que ele gerou, ele vai abater no que ele consumiu. Então, ele consumiu 7.093, teoricamente, do relógio da Copel. Só que nesse caso aqui ele só foi cobrado por 3.782. Aqui a Copel já dá o consumo médio diário do cliente, a data da emissão dessa fatura e a data prevista para a próxima leitura, que seria dia 12 do próximo mês. O outro ponto que a gente vai analisar é esse aqui, que é o histórico de consumo. Então a gente vai pegar o que o cliente consumiu e analisar para ver se está mais ou menos aqui dentro digamos assim, do que o cliente normalmente utiliza. E por fim, nós temos aqui também os valores faturados. Aqui a Copel vai discriminar bem certinho cada ponto, falar unidade de medida, quanto foi consumido, valor unitário, valor total, base de cálculo, alíquota de ICMS, vai falar quanto foi considerado de desconto na conta de luz, e assim sucessivamente. Aqui o mês de referência é julho de 2022. Aqui é o valor total da fatura de R$ 3.244,85. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos analisar as informações técnicas desse cliente, tudo bem? Essa primeira parte aqui que eu já havia falado anteriormente, na qual eu tenho a leitura atual e a leitura anterior. Com a diferença entre elas eu tenho quanto meu cliente pegou necessariamente da rede da Copel e o total faturado. Só que abaixo disso eu vou ter lá também esses produtos discriminados aqui. Aí você me pergunta, certo, mas o que é energia elétrica de consumo, energia elétrica de uso do sistema, energia tributada TE, energia tributada TUSD? Tá vendo que tá vindo tudo em duplicidade aqui, aí o cliente vê aqui a alíquota de ICMS 29%, 18%, aí você fica meio que confuso em relação a isso. Vamos destrinchar cada ponto desse aqui para entender exatamente o que está acontecendo, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e vou passar para uma planilha do Excel, que vai ficar bem mais fácil da gente compreender. Olhando aqui na planilha, a única coisa que eu fiz foi copiar. Então eu peguei exatamente o que tinha na fatura, que seria referente a isso daqui. Ó, isso daqui é isso daqui. Só copiei para cá. Pode ver que os valores são todos os mesmos. Depois você pausa o vídeo aí e confere. Então, vamos lá passo a passo. Primeiro, você está vendo que tem energia elétrica de consumo e energia elétrica de uso do sistema. Sempre quando tiver essa energia elétrica aqui, energia elétrica, que é energia elétrica, vai ser referente ao que o cliente está consumindo da concessionária. Então eu vou marcar aqui nesse tom meio que um amarelo bem clarinho, quase um
um rosa bem clarinho. Não sou muito bom com cores, né? E abaixo vamos ter as energias de tributo, energias tributadas. Essas energias tributadas são referentes ao quê? A energia solar. Então eu marquei aqui em um tom verde claro. Só para ficar bem claro, bem nítido para o cliente, o que ele está consumindo e o que ele está gerando. Então eu dividi aqui em duas etapas. Porque na fatura nós não temos isso. Na fatura vem assim, então você não sabe necessariamente o que é da energia solar e o que não é. Então isso daqui é da energia da Copel e isso daqui é da energia gerada pelo cliente. Então nós temos aqui as unidades de medida que são referentes ao consumo. Então aqui as unidades de medida eu já considerei aqui diretamente, então isso aqui a gente pode até ignorar. Então aqui o consumo do cliente e aqui a geração do cliente. Então vamos lá. Energia tributada, energia elétrica de consumo TE. O que é TE? Eu coloquei aqui porque também não vem na fatura, mas é só para ficar mais fácil de entender. Toda vez que a energia elétrica de consumo, você está consumindo um produto, você está pagando pela tarifa de energia. É o preço daquele produto em si. Mas a energia elétrica de uso do sistema, eu já estou especificando o TUSD, que também não vem na fatura, só para ficar mais claro, que é tarifa de uso do sistema da distribuidora. É o que a distribuidora cobra efetivamente para transmitir essa energia até a sua residência. Normalmente, esses valores vêm somados quando você não tem energia solar, é a somatória dessas duas tarifas aqui, então seria mais ou menos isso daqui que você teria na sua fatura. Você teria mais ou menos isso aqui na sua fatura, que esse valor inteiro representaria TUSD mais TE. Só que quando você coloca energia solar, eles meio que abrem esse valor para o cliente. Ele mostra efetivamente o que o cliente está pagando de energia e o que o cliente está pagando para distribuir essa energia. Então vamos lá. Tivemos aí uma redução no valor do ICMS recentemente, só que essa redução não foi para o valor integral do ICMS, foi apenas para uma parcela. E quanto é que representa essa parcela? Essa parcela vai representar aproximadamente 30%, 70%. 30% não vai ter a redução, vai continuar com 29%, e 70% vai ter a redução aí para 18% de ICMS. Então aqui só tem meio que aberto o valor, você tem o valor em duplicidade. Por quê? Porque parte do consumo que você teve vai ser referente a 29% de ICMS e outra parte vai ser referente a 18%. Mas o consumo total nada mais é do que a somatória desse com esse, que dá 3.782. Esse vai ser o consumo teórico total que você está pegando da Copel, desconsiderando já a sua geração, beleza? Que é a somatória desses dois aqui. Observe que esses valores são iguais aos de cima. Então você só precisa somar esses dois aqui. Então esse é o seu consumo total. O valor do ICMS nada mais é, como eu te falei, a gente pode fazer o seguinte. Esse valor aqui representa 100%, esse valor aqui vai representar X. Então eu vou pegar esse valor e dividir por esse, vai dar 30% e o outro vai dar exatamente 70%. Então, você tem 70% do que é consumido com desconto de ICMS e 30% do que é consumido não está com desconto de ICMS, continua com os 29%. Mostrando isso aqui só para você entender a questão por que está vindo em duplicidade. Tudo bem? Porque teve desconto de ICMS, mas só está vindo em parte da energia. Mas o consumo total nada mais é do que a somatória desses dois. Então, normalmente, sem o desconto, isso aqui não vem em duplicidade. Não tem essa segunda barra. Vem só energia elétrica de consumo TE e logo abaixo já tem energia elétrica do uso do sistema TUSD. Como teve desconto de ICMS, está vindo em duplicidade. Só para mostrar que parte está com desconto e parte não. Desta forma, nós temos aqui 30% do que você consumiu total, que deu 1.135, multiplicado pelo valor unitário de energia, dá um total de 450. Da mesma forma que 70% do seu consumo total, que é 2.647, multiplicado pelo valor unitário com descontado de ICMS, dá 910, que no caso são esses dois valores de uso da energia, efetivamente. O produto é energia solar, é energia elétrica, sem a transmissão. Já aqui abaixo, nós temos a transmissão dessa energia que você consumiu aqui em cima. Quanto é que você está pagando para transmitir? Observe que a transmissão dessa energia já é um pouquinho mais cara, né, digamos assim. Então, se nós viermos aqui, da mesma forma, vamos observar 30% em cima e 70% com desconto de ICMS. Da mesma forma, 1.135 multiplicado pela tarifa, 2.647 multiplicado pela tarifa. Tarifa com desconto e sem desconto. Que dá o valor total, basicamente um multiplicado pelo outro, vai dar 497,97 centavos.
R$ 1.005,58. Da mesma forma, esses daqui são os valores que você consumiu da concessionária. Posso até vir aqui, por exemplo, e marcar em vermelho, porque você está consumindo esses valores da concessionária. Logo abaixo nós temos aqui as energias tributadas, as energias que você gerou efetivamente. Então essa daqui é referente ao seu sistema de energia solar. Como é que se calcula cada parâmetro dele? Da mesma forma, vai ter lá a questão do desconto de ICMS em parte e outras não. Na tarifa de energia, TE, tarifa de energia, não incide em ICMS. Por quê? Porque a tarifa de energia é basicamente o que você está gerando, então não faz sentido você pagar ICMS em cima de uma coisa que você está gerando. Já a energia que você está gerando, você está injetando na rede da concessionária, e como a concessionária tem que declarar, digamos assim, esse ICMS, ela só repassa para o cliente. Então você paga o ICMS em cima da tarifa de uso do sistema da distribuidora, é em cima da energia que você injeta. Não é aquela cobrança da Lei 14.300. Isso daqui é cobrança de ICMS. Não tem nada a ver com aquela Lei 14.300, tudo bem? A Lei 14.300 vai ter outro tipo de cobrança que é referente à transmissão e tudo mais, mas não é a cobrança de ICMS. Então, beleza. Aqui nós temos a energia que nós geramos, que injetamos na rede. Da mesma forma, observe que é 30%, 70% do que foi gerado. Se nós somarmos isso daqui, vai ter quanto a gente, entre aspas, gerou, né, para a concessionária. Depois eu vou te mostrar que, na verdade, a gente gerou mais que isso. Mas isso aqui é o que a gente gerou para a concessionária, digamos assim, que é o total. O valor de ICMS nada mais é do que o valor total. Nesse daqui de cima nem vai ter, porque não vai incidir ICMS pela fatura. Já nessa parte aqui de baixo, eu vou pegar esses 29% e vou multiplicar do que foi da base de cálculo de ICMS, que nada mais é do que o meu consumo multiplicado pela minha tarifa. Então, nesse daqui vai ser R$120 de ICMS e no de baixo vai ser quanto? R$151 de ICMS. Ou seja, de ICMS em cima do que você injetou na rede, você tem um total de R$271,73. Então isso aqui é o que você vai ter que pagar de ICMS em cima do que você jogou na rede. Por que a gente calcula isso aqui? Porque quando nós injetamos energia na rede da concessionária, a concessionária ela não devolve tudo efetivamente para a gente. Quando ela devolve, ela retira esse valor de ICMS. Por quê? Porque como a gente injetou e outra pessoa abateu, vai constar como se, digamos assim, a própria concessionária estivesse fornecendo. Então a concessionária só repassa esse valor de ICMS para a gente pagar. Então isso aqui a gente vai ter que desconsiderar na hora de fazer o cálculo. Então agora que você já sabe cada ponto o que é, você sabe exatamente como calcular e como chegar em cada ponto, agora vamos calcular como chegou no valor total da fatura. Bem, primeiro o que a Copel faz? Ela soma todos os consumos. Então eu vou colocar aqui uma somatória de todos os consumos. Isso aqui eu só estou pegando tudo que eu gerei, tudo que eu consumi, eu não estou nem aí. Eu só somei juntamente com a iluminação pública. Deu esse valor, R$ 5.119,18. Só que agora eu tenho que subtrair do que eu gerei. Mas lembre-se, quando a Copel me devolver, ela vai devolver sem o ICMS. Então isso aqui eu vou fazer o quê? A soma das gerações. Quanto foi que eu gerei? Menos o ICMS. Ou seja, eu vou ter de subtração da minha conta R$ 1.874,33. Então, é esse o pulo do gato que a Copel ganha o ICMS. Ela primeiro soma todos os consumos. Aqui você está considerando sem o valor de ICMS. Para ela tá com ICMS. Então, quando ela devolve, ela simplesmente retira esse valor de ICMS para a gente e fica com essa diferença para ela. Então, nesse caso, vai ter aqui a somatória do que você gerou efetivamente, menos o valor de ICMS que a gente calculou, que dá R$ 1.874,33. Então, para eu saber quanto é que eu vou pagar para a Copel, é basicamente eu fazer um menos o outro, que seria tudo o que eu consumi, menos o que a Copel vai abater da minha geração, que dá um total de R$ 3.244,85, que é exatamente o valor da minha fatura, R$ 3.244,85. Então, é assim que eles calculam a energia da fatura da Copel quando tem energia solar.
Mas aí vem aquela pergunta, e se eu não tivesse energia solar, quanto é que seria essa fatura? Porque o cliente vê assim, mas muitas vezes ele pensa, então meu desconto seria de apenas R$ 1.874,33? Não, seu desconto vai ser maior. Então vamos ver quanto é que esse cliente pagaria se não fosse a energia solar. Bem, o primeiro passo que você tem que fazer é avaliar quanto que foi gerado no período da leitura. Então eu fui lá no aplicativo do meu sistema solar fotovoltaico, você pode pegar pelo inversor também, e fui ver cada dia do mês, do dia da leitura anterior, que foi dia 13, ao dia da leitura atual, que também foi dia 13, com a diferença de um mês. Então eu peguei esse intervalo de tempo e analisei quanto gerou em cada dia. Então observe que teve dia que gerou muito, teve dia que gerou um pouco menos. Por quê? Justamente a questão da incidência solar. Então, para ficar mais fácil, eu passei aqui para uma tabelinha, para uma planilha. Então aqui eu tenho o dia específico e a geração nesse dia. Tendo uma geração total de 3.648 kWh nesse mês, o cliente gerou isso daqui. Então agora vamos lá para a nossa planilhinha para a gente ver quanto é que o cliente pagaria se não fosse energia solar. Tem um conceito que eu tenho que explicar antes de chegar nesse ponto, que é o conceito de energia instantânea. O que é a energia instantânea? Bem, digamos que 12 horas da tarde você está com seu sistema de energia solar instalado gerando energia. E naquele exato momento você está com a televisão ligada, você está com a máquina ligada. Aquela máquina está consumindo 50 kWh, digamos, só um caso bem hipotético. Aquela máquina está consumindo 50 kWh. Se o seu sistema estiver gerando 50 kWh, a sua máquina está consumindo 50, vou colocar aqui menos 50, e o seu sistema está gerando 50. Ou seja, você vai ter quanto quando calculado lá no relógio da Copel? Zero. O seu relógio vai estar parado. Por quê? Porque você está consumindo 50, mas você está gerando 50 automaticamente. Então ela já pega automaticamente do seu inversor e o relógio fica parado. Então esse é o chamado consumo instantâneo. Você está consumindo instantaneamente sem passar pelo medidor da concessionária. Da mesma forma, se a minha máquina estivesse consumindo 60, o que estaria sendo calculado no relógio da concessionária? Lá estaria sendo calculado que você está consumindo 10, porque você está consumindo na realidade 60, mas você está gerando 50. Então a diferença entre eles vai ser 10. Da mesma forma, se a sua máquina está gerando 60, a sua máquina está consumindo 60 e você está gerando 100, no seu relógio vai estar dizendo que você está injetando 40 kW na rede. Mas você não está gerando 40, você está gerando 100. Só que você está consumindo instantaneamente 60. Então 100 menos 60 é 40. Então esse é o conceito de consumo instantâneo. Então se a gente for analisar ali na fatura, a gente vai ver que a geração considerada na fatura é de 3.311, que é justamente a somatória disso, 2.318, mais isso, 993. Ele está considerando aqui que a gente está gerando 3.311. Só que se a gente pega efetivamente ali a nossa geração mensal pelo aplicativo, a gente vê que na realidade nós geramos 3.648 e não 3.311. Ou seja, esse cliente teve no mês 337 kWh de consumo instantâneo. Ele consumiu instantaneamente durante o dia 337 kWh. Então vamos lá. Consumo na fatura. O consumo na fatura real do cliente, real não, né? O consumo na fatura teórico do cliente é 7.093. Isso significa o quê? Significa que, para a Copel, ela observou um consumo de 7.093. Então, se a gente for lá na fatura desse cliente em específico, vai ver aqui que para eles seria mais ou menos isso aqui, ó, 7.093 de consumo. Só que nós observamos que esse cliente ele tem um consumo instantâneo. Então, o consumo instantâneo dele foi de 337. Ou seja, o consumo real desse cliente seria o que está considerado na fatura, mais o consumo instantâneo. Então, o consumo real desse cliente foi, na verdade, 7.430. Então, para a gente agora calcular quanto que ele pagaria na fatura, eu peguei aqui exatamente o que tem na fatura atual dele, considerando apenas aqueles valores
aqueles valores de que ele consumiu. Eu tirei a parte da energia solar, deixei apenas esse consumo. E eu copiei exatamente a forma de faturamento da concessionária aqui embaixo. Só que essa parte aqui de baixo eu vou fazer o quê? Eu vou jogar os dados se ele não tivesse com energia. Vou jogar os dados reais dele. Então lembra que eu te falei que aqui tem parte da cobrança de ICMS de 29%, não é em todo o consumo, mas só em 30% do que ele consumiu total? Então da mesma forma, eu vou jogar esse valor do consumo real aqui no consumo total e vou pegar 30% desse valor, que é equivalente a 2.229. E depois vou pegar 70% desse valor, que é equivalente a 5.201. Então observe que eu só peguei aqui os 30%, depois os 70%, que é onde tem o desconto do ICMS. E da mesma forma, eu vou ter o valor unitário da tarifa de energia e vou pegar e multiplicar um pelo outro. Então aqui eu já vou ter automaticamente o valor total que esse cliente vai pagar. A base de cálculo vai mudar, que agora vai ser esse valor aqui, e você vai ter a incidência do ICMS ali em cima. Então, considerando isso, a fatura dele sem energia solar seria basicamente a somatória desses valores aqui, que seriam os valores que ele consumiu realmente da concessionária sem energia solar com a iluminação pública. Ou seja, ele teria um consumo real de R$ 5.735,75. E qual que foi a economia desse cliente? É basicamente um pelo outro. Eu vou pegar um, subtrair do outro e vou ter a economia de 2.490. Então a economia real desse cliente foi de 2.490 e não uma economia de 1.874. Então é basicamente assim que você interpreta a fatura de geração de energia solar fotovoltaica da Copel.